Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Michele. Nós vamos para a nossa aula do terceiro ano, a nossa aula número 24 de português. Nós vamos continuar a unidade 13, tá? Caderno 3, viu, crianças? Que nós estamos estudando sobre uma mulher do século XVI. É continuação da aula passada de português, que nós falamos sobre a Mona Lisa, sobre o Leonardo da Vinci, aprendemos um pouquinho sobre a história dele, ok? Vamos para a nossa rotina de hoje, tá? Nós vamos continuar da página 7, nós vamos produzir um texto das páginas 14 e 15, vamos fazer uma atividade que seria como sugestão para fazer em casa, mas nós achamos melhor fazer na aula, na videoaula com vocês, da página 16, exercício 1. E nós temos a tarefinha, tá, crianças? Prestem bem atenção na aula para a realização da tarefa, que vai ser observar as pinturas de Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio com atenção. E depois escrever no seu caderno, em letra cursiva, uma semelhança e diferença entre as figuras que nós vamos apresentar para vocês, ok? Então, pegue o seu caderno número 3, o seu material e vamos começar. Olha, quem que é essa figura que aparece aqui? Ah, vocês já conhecem essa figura, é a Mona Lisa, né? Então, a Mona Lisa, nós já falamos na aula passada, mas nós vamos fazer uma revisão. Também conhecida como La Gioconda, é uma das mais notáveis obras de Leonardo da Vinci. O quadro foi pintado entre 1503 e 1506. Representa uma mulher com uma expressão tímida, com um sorriso restrito, sedutor e conservador. E o seu corpo representa o padrão de beleza da mulher da época, né? Como nós falamos na aula passada, a Mona Lisa não apresenta ser magrinha, mas tem um olhar muito expressivo, um sorriso delicado, né? Continuando, que os historiadores relatam que a Mona Lisa seria a esposa do Francesco del Giocondo, né, de Florença, que nós também vimos na aula passada, uma figura proeminente no governo fiorentino. Já outros estudiosos relatam, né, pensam que o assunto da pintura que Leonardo estava querendo retratar aqui era a mãe dele, tá? Outros que seriam um autorretrato do Leonardo vestido de mulher, tá? Se vocês forem pesquisar aí sobre a Mona Lisa, vocês vão encontrar várias curiosidades. E a Mona Lisa é o quadro mais famoso do mundo. É um dos quadros mais valiosos, mais falados, né? Com numerosas reproduções e muito utilizado em publicidade. Tá? Nós encontramos Mona Lisas de vários tipos, se vocês forem fazer pesquisas em anúncios de publicidade. Muito se fala a respeito de Mona Lisa, mas algo que nos surpreende, que nos chama a atenção sobre a Mona Lisa, é este olhar aqui dela, né? É um olhar muito expressivo, que parece que te acompanha. Aonde você for, parece que a Mona Lisa está te acompanhando com o olhar. É muito interessante. Na página 14, crianças, é uma atividade sobre um produzir texto. Uma atividade que se nós fôssemos fazer em sala de aula, se nós pudéssemos estar juntos, o que neste momento nós não estamos podendo devido à pandemia, a professora iria dividir a sala em 4 grupos, tá? E esses grupos iriam fazer algumas perguntas, responder essas perguntas, e de acordo com essas perguntas, iria se montar um texto, tá? Um texto sobre a obra Mona Lisa. Mas nós vamos fazer essa atividade? Sim, nós vamos fazer. Nós adaptamos esse produzir texto aqui na videoaula
mas nós vamos fazer o textinho sobre a Mona Lisa, tá? Então, olha, é um produzir texto inspirado na obra da Mona Lisa e o trabalho vai ter alguns momentos. Primeiro momento, serão relembrados e listados as informações sobre o quadro, tá? Segundo momento, que seria a turma dividida, né? Cada grupo irá criar um trecho do texto. Nós já trouxemos para vocês esses trechos do texto montado, tá? E depois nós temos um terceiro momento, que seria compartilhar o texto que nós montamos, ok? Na página 15, no material de vocês, tem grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Tem várias perguntinhas. Nós selecionamos aqui algumas perguntinhas para, através dessas perguntas, nós montarmos o nosso texto, tá? Nós não vamos fazer todas. No grupo 1, a primeira parte do texto, nós selecionamos essa perguntinha aqui, ó. Quem é a mulher chamada Mona Lisa? O que era a mulher chamada Mona Lisa, crianças? Bom, nós já vimos que é uma obra, né, do Leonardo da Vinci, que nós temos várias citações sobre elas, né? Alguns falam que é a esposa, né, do Francesco, é uma figura muito importante da época. Outras pessoas falam que seria o autorretrato do Leonardo vestido de mulher. Outras pessoas falam que ele estava querendo falar sobre a mãe dele, por isso que ele fez a Mona Lisa. Então, foi isso que nós trabalhamos sobre quem seria a Mona Lisa, né? O que ela tem de especial? O que vocês acham que a figura da Mona Lisa, aquele quadro, tem de especial? Ah, ela tem um olhar muito expressivo, né? Ela tem um sorriso leve, ela parece ser tímida pela expressão dela, né? Depois, na segunda parte, nós selecionamos esta perguntinha aqui, ó. Como Mona Lisa conheceu o pintor Leonardo da Vinci? Nós pesquisamos e encontramos, tá, alguns relatos de que eles seriam vizinhos, né, do Leonardo da Vinci, que nós vamos falar sobre isso ao montar o texto, tá bom? A terceira parte fala assim, por que Mona Lisa tem um ar misterioso, né? Será que a Mona Lisa aparenta estar triste na expressão? Será que a Mona Lisa aparenta estar alegre? A Mona Lisa, ela não está com a cara, embora a expressão facial do rosto dela seja parece ela ser uma pessoa tímida, mas ela tem um leve sorriso, né? E um sorriso misterioso, mas aparenta que ela está feliz. Só que como ela é tímida, não demonstra aquela alegria expansiva, né, que algumas pessoas têm por conta da timidez, tá bom? E na quarta parte do texto, nós selecionamos a perguntinha aqui, ó. O que Mona Lisa estaria pensando nos momentos em que posou para o pintor? O que vocês acham? Será que ela estava pensando em alguma coisa que deixou ela brava? Será que a Mona Lisa estava pensando em alguma coisa que deixou ela triste? O que vocês acham? Então, através destas perguntinhas aqui, nós vamos ir respondendo e montando o nosso textinho, tá? Nós já trouxemos o textinho aqui para vocês, nós colamos aqui porque, como são várias perguntas, então ficou um texto um tamanho um pouquinho grande. Não precisa, tá, crianças, vocês copiarem esse textinho aqui, é só para conhecimento, tá? Eu vou trabalhar algumas coisas sobre parágrafo, ponto final, letra maiúscula, mas vocês não precisam copiar o textinho no caderno de vocês. Então, eu coloquei lá o título, né? Como nós estamos fazendo a produção sobre a Mona Lisa, tá? Em letra cursiva, letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, é um nome próprio. Aí eu deixei o espacinho do recuo, tá? Porque é o início do parágrafo. Quando é recuo, início do parágrafo, vou pedir para chegar bem de pertinho, nós utilizamos letra maiúscula, mas aqui nós já começamos com o nome próprio, por isso é letra maiúscula. Isso, muito bem. Então, vamos lá. A primeira perguntinha seria:
Quem é a mulher chamada Mona Lisa? Então vamos lá. Mona Lisa, também conhecida como La Gioconda, é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci. Então, terminei essa parte aqui do parágrafo, eu vou colocar ponto final. Vou dar o recuo novamente aqui, o espaço. Parágrafo, letra maiúscula. Muito bem. O quadro, ainda falando sobre o quadro, foi pintado entre 1503 e 1506. Representa uma mulher com um sorriso tímido, conservador. Olha aqui, ó, uma coisa que acontece muito, que nós estamos vendo que as crianças estão fazendo. Quando não der, crianças, para vocês terminarem a palavrinha, tá? Observem bem na hora que vocês forem separar. Tem que separar a sílaba de forma correta. Vocês não podem colocar assim, com C, pôr o traço aqui e o R na outra linha. Porque o R faz parte desta sílaba, assim, ó. Com é uma sílaba, ser é outra sílaba, vador. Então, tem que separar de acordo com a separação de sílabas, tá? Eu quero chamar atenção para isso. Que algumas crianças, quando não dá a palavrinha inteira na mesma linha, estão fazendo a separação de sílaba errada. Olha se a letrinha faz parte da sílaba. Se a letrinha fizer parte da sílaba, deixa ela junto com a sílaba. Se não fizer parte, vai para outra, como a professora fez aqui, tá? Com ser, aí sim pode colocar o tracinho. Conservador, vírgula, mas ao mesmo tempo sedutor. Então, esta é a primeira parte do nosso texto relacionada à primeira perguntinha do grupo 1. Agora, nós vamos para a segunda parte do nosso texto relacionado à perguntinha do grupo 2, que era a seguinte: como Mona Lisa conheceu o pintor Leonardo da Vinci? Então, nós pesquisamos, tá? E colocamos a resposta que vai fazer parte do texto. Parágrafo, letra maiúscula. Muitos historiadores da arte acreditam que a modelo pode ter sido a esposa de Francesco del Giocondo, um rico comerciante de seda de Florença, tá? Daquela época, e uma figura proeminente no governo fiorentino, e que estes eram vizinhos de Leonardo da Vinci. Então, alguns historiadores relatam que eles eram vizinhos do Leonardo da Vinci. E então, com isso, eles se conheceram, tá? Agora nós vamos para a terceira parte do nosso grupo, lá, o grupo número 3, que é a perguntinha seguinte: por que Mona Lisa ela tem um ar misterioso, né? Até eu comentei isso na aula, que põe lá, deixa o espaço, o recuo do parágrafo, que seria a outra parte do texto. O olhar de Mona Lisa parece acompanhar quem a observa, tá? Até eu falei para vocês na aula passada, se vocês quiserem fazer um testezinho em casa, coloca a apostila lá com o retrato da Mona Lisa no móvel e anda pela sua sala. Que vocês forem observar que qualquer posição que vocês ficarem, parece que a Mona Lisa está seguindo vocês com um olhar. Agora, nós vamos para a quarta parte do texto. A quarta parte do texto, nós separamos a perguntinha que fala: o que Mona Lisa estaria pensando nos momentos em que posou para o pintor? O que vocês acham? O que será que a Mona Lisa estava pensando neste momento em que o Leonardo estava pintando, retratando ela? O que vocês acham aí? Coloca a sua opinião. Nós colocamos aqui na quarta parte que está formando o nosso texto, tá?
ficou assim. Coloca o parágrafo, letra maiúscula, dá o espaço do recuo, tá, crianças? E ficou o seguinte: a última análise da Mona Lisa confirma que a personagem pintada por Leonardo da Vinci está feliz, tá? O quadro foi interpretado por um computador da Universidade de Amsterdã, recorrendo ao software, tá? Que são programas específicos, tá? Apropriado para reconhecimento de emoções. Então, agora nós vamos analisar as 4 partes do texto e nós vamos ver se ficou bom. Se esse texto, depois de montado, ficou uma pergunta, a resposta de uma pergunta, completando a outra, tá? Então, vamos lá. Primeira parte do texto, nós respondemos: quem é a mulher chamada Mona Lisa? Vocês já sabem, né? O que ela tem de especial? O que a Mona Lisa tem de especial? Né? O olhar, a fisionomia. A segunda parte do texto, nós separamos essa perguntinha aqui. Lembrando, como eu falei, no material de vocês vai ter mais perguntinhas, mas nós separamos as que nós consideramos mais específicas, mais importantes. Como Mona Lisa conheceu o pintor Leonardo da Vinci? Como que será que vocês acham que ela conheceu? A terceira parte do texto, por que Mona Lisa tem um ar misterioso? Vocês acham que ela tem um olhar misterioso? É um olhar de uma pessoa calma, um olhar de uma pessoa tímida? E a quarta parte nós havíamos separado. O que Mona Lisa estaria pensando nos momentos em que posou para o pintor? Então, com essas perguntinhas aqui, nós temos um texto formado, tá? Isso até pode ser um recurso quando vocês forem fazer a produção de texto de vocês, né? Vão analisando o que vocês vão querendo escrever, as partes dos textos e monta, tá? Ele. Vamos lá para o nosso cartaz, nós vamos ler, ver se ficou de acordo com as perguntinhas aqui do nosso material. Então, vamos lá. Mona Lisa, tá? Começando com o recuo, parágrafo, letra maiúscula. Lembrando que Mona Lisa é um substantivo próprio, por isso com letra maiúscula, tá, crianças? Eu peço a atenção de vocês para quando forem estar escrevendo as respostas, fazendo as atividades, ter atenção para o começo de frase. Letra maiúscula, substantivo próprio, nome de pessoa, cidade, estado, país, com letra maiúscula também, tá? Mas esse texto vocês não precisam copiar no caderninho de vocês. Não precisa deixar registrado, tá? Então, Mona Lisa, também conhecida como La Gioconda, é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci. Coloquei um ponto final, letra maiúscula. O quadro foi pintado entre 1503 e 1506. Ponto final. Parágrafo, letra maiúscula. O quadro representa uma mulher com um sorriso tímido, conservador. Vou voltar de novo aqui explicando para vocês a separação de sílabas quando não der para escrever a palavrinha inteira na mesma frase. Mas, ao mesmo tempo, sedutor. Parágrafo, letra maiúscula. Muitos historiadores da arte acreditam que a modelo usada para a pintura pode ter sido a esposa de Francesco del Giocondo, tá? Um rico comerciante de seda e figura proeminente no governo fiorentino. E que estes eram vizinhos de Leonardo da Vinci. Olha que legal. Na outra linha, outro parágrafo, letra maiúscula. O olhar de Mona Lisa parece acompanhar quem a observa, tá? Nós falamos sobre isso já. Outro parágrafo, letra maiúscula. A última análise da Mona Lisa confirma
que a personagem pintada por Leonardo da Vinci está feliz. O quadro foi interpretado por um computador, tá, da Universidade de Amsterdã, recorrendo ao software apropriado para reconhecimento de emoções, tá? Nosso textinho ficou pronto, tá, crianças? Lembrando para vocês que é mais uma forma de nós estarmos produzindo nosso texto, tá? Em sala de aula nós iríamos separar vocês em grupos, mas como o momento não é possível, nós trabalhamos isso junto na videoaula, ok? Espero que tenha ficado entendido, tá? Vamos para a próxima etapa. Fizemos o terceiro momento, tá? Que foi a apresentação final, a apresentação oral de como ficou o nosso texto. Na página 15. Fizemos a produção dele, tá? Inspirada nessa aula da Mona Lisa. Agora, crianças, tem uma atividade aqui que era para ser feita em casa, mas nós vamos fazer com vocês aqui na videoaula, ok? É o exercício 1 da página 16 da apostila, lembrando que é o caderno 3. Olha essas duas figuras aqui, que lindas essa imagem, crianças. Tá? Esse aqui vocês já conhecem, né? É a nossa Mona Lisa. E essa aqui, olha, quem que será que é? Vamos ler? Exercício 1. O quadro abaixo foi pintado por um artista italiano que viveu na mesma época de Leonardo da Vinci. Quem será? E que se chamava Rafael Sanzio. Olha que bonita a imagem. E o nome dessa pintura é La Donna Velata, que significa a mulher com véu. Olha que imagem bonita, crianças. Vamos analisar um pouquinho, ó. É uma mulher, né, da época, com as características próprias, né? Com uma expressão no olhar, uma expressão suave, uma expressão tranquila, um sorriso discreto, né? Ela tem uma expressão no olhar de quem está tranquila, mas tímida ao mesmo tempo. Ela está usando aqui um colar, está com roupas claras, né? Parece um tecido mais grosso, mais encorpado, com véu. O cabelo está preso, com pele clara, né? E aqui a nossa Mona Lisa, que nós já analisamos, também tem a pele clara, mas está com uma roupa escura, também parece ser um tecido mais encorpado, um tecido grosso, um sorriso tímido e um olhar extremamente expressivo, né? Que muitos até hoje tentam decifrar o que Mona Lisa está querendo dizer com este olhar, né, crianças? Então, nós vamos fazer essa análise, comparando essa pintura do Leonardo da Vinci e do Rafael Sanzio. Vocês sabem, criança, o que é semelhança e diferença, né? Às vezes pode aparecer, às vezes não, vai aparecer um exercício e vocês podem encontrar também outros exercícios pedindo para analisar a semelhança e a diferença entre figuras, entre frases, entre textos. E nós trouxemos para vocês aqui o Enriquecendo o Vocabulário. Para nós fazermos esta análise de semelhança e diferença, primeiramente nós precisamos saber o que significa essas palavrinhas, tá? Então vamos lá, semelhança. Semelhança, crianças, significa algo parecido, tá? Pode ser pessoas ou coisas que se assemelham, tá? Que assemelham uma a outra. Este é parecido com este outro, tá? Ou que possui algo em comum. Então, semelhança é algo que possui algo em comum, parecido. E diferença? A diferença acho que é mais fácil para vocês analisarem, né? Diferença significa desigualdade, tá? É um desacordo, falta de igualdade. O que distingue uma coisa de outra? O que essa figura tem
de diferente com esta outra, tá? É o que nós vamos fazer no nosso exercício. Então, vamos voltar. Semelhança, parecido, e diferença, desigualdade. Ok? Ficou claro? Então, no exercício está o seguinte, exercício 1 da página 16 da apostila 3. Observe essa obra com atenção. Está aí a figura no material de vocês. Escreva 2 semelhanças e 2 diferenças entre a La Donna Velata, do Rafael Sanzio, e a Mona Lisa, de Leonardo. Vamos ver? Lembrando que vocês podem escrever com as palavrinhas de vocês, com calma, não precisa estar igualzinho, idêntico à videoaula. Vocês podem escrever de acordo com o entendimento de vocês, ok? Semelhanças entre as 2 mulheres, os 2 quadros. Vamos lá. As 2 telas retratam uma mulher, tá? Outra, as 2 mulheres trazem o cabelo repartido ao meio, tá? São 2 semelhanças que nós encontramos aqui. Vamos voltar lá para vocês verem a imagem das 2 aqui rapidinho, ó. Tá vendo? O que mais que elas têm de semelhante aqui? O que vocês acham? Vocês acham que o olhar é semelhante ou o sorriso delas semelhante? As 2 têm a pele clara, tá vendo? Vocês podem escrever de acordo com o que vocês acharem melhor. Vamos lá para a próxima, analisando agora as diferenças entre elas. A Mona Lisa tem a cabeça descoberta. A do véu, ela está totalmente, né? A sua cabeça coberta com um véu claro. Já a Mona Lisa tem uma das mãos sobre a outra, enquanto a La Donna Velata não, tá? Ela está com uma mão mais em cima e a outra um pouquinho mais assim perto da barriga, né? Enquanto a mulher do véu traz uma das mãos acima da outra. Mas se vocês acharem outras diferenças, professora, eu achei essas diferenças aqui. Vocês podem escrever com as palavrinhas de vocês, ok? Nós vamos agora para a tarefa da videoaula de hoje. Vocês vão observar, olha, essas 2 figuras, que figuras bonitas. Observe com atenção. Depois vocês vão escrever no caderno de vocês, na letra cursiva, bonitinho, letra maiúscula, parágrafo, tá, crianças? Analisem o que vocês escreverem, façam a revisão, tá, para enviar para sua professora. Olha o que nós vamos pedir para vocês que nós trabalhamos. Uma semelhança, tá? Algo que elas têm em comum. O que vocês acham que essas 2 figuras têm em comum? Será que as 2 têm a pele clara? Será que as 2 estão com o olhar, o rosto, na mesma posição? Será que elas estão, ó, com acessórios, né? E com colar ou com uma joia? Estão com cabelos soltos ou presos? Olha as roupas delas, são parecidas? E esta aqui, ó, ela está com um bichinho, né? No colo. Como que está essa aqui com as suas mãos? Ficou fácil, né? Agora vamos analisar uma diferença entre elas. O que vocês acham que elas têm de diferente aqui? Acessório igual, roupa diferente, cabelo, né? Já deu para identificar. Essa primeira figura aqui é a Dama com Arminho, de Leonardo da Vinci. Olha que figura também muito expressiva, muito bonita, né? E esta outra é o retrato de Maddalena Doni, de Rafael Sanzio, tá? Então, vocês vão fazer essa tarefinha, tá, crianças? Nós vamos depois disponibilizar para vocês essas 2 imagens, tá? Fiquem tranquilos, se não der tempo de acompanhar e escrever aqui na videoaula, vocês vão fazer depois no caderno com calma, ok? Então, vamos lá para o nosso roteiro de atividade hoje.
assistir a videoaula com calma, registrar na apostila as atividades realizadas durante a aula. Para casa, vocês vão observar as duas pinturas que nós vamos disponibilizar, a do Leonardo da Vinci e do Rafael Sanzio. Com atenção, vão escrever no seu caderno, em letra cursiva, uma semelhança e uma diferença entre elas. Tira uma foto da atividade, faz com capricho, mande para a sua professora. Qualquer dúvida, ela irá lhe ajudar, ok? Obrigada, até a próxima aula. Tchau!